sábado, a você que nos assiste, é com muita alegria que nós o recebemos aqui mais uma vez para juntos compartilharmos a lição da Escola Sabatina. Hoje estamos estudando a 11ª semana, que trata sobre o capítulo 10 de Daniel. Já estamos chegando ao final do livro de Daniel. Para compartilhar a lição conosco, nós temos hoje a presença do Christopher. Que bom que você está aqui, viu, Cris? E também do Hilton. É um prazer ter a companhia de vocês aqui. Lembrando que você pode acessar as nossas lições através do site do mais.cpb.com.br. Eu vou repetir, mais.cpb.com.br. Ou também pelo facebook.com/conexão, o número 7, Curitiba. facebook.com/conexão número 7 Curitiba. Antes de iniciarmos o estudo dessa semana, nós vamos pedir que Deus nos oriente, seja ao nosso lado, e eu peço que o Christopher faça uma oração para a gente, por favor. Então vamos orar. Pai amado, eu te agradeço porque o Senhor nos dá inteligência, nos dá a sua palavra e nos dá o seu Espírito para que nós possamos entender a mensagem que o Senhor tem para nos passar. Amém. Peço que o Senhor esteja presente em nossas mentes e nossos corações, conduzindo nossos pensamentos e perdoa nossos pecados. Por Jesus, amém. Amém, Senhor. O capítulo 10 de Daniel, ele é um capítulo muito interessante, muito profundo, porque ele começa a nos mostrar as dimensões espirituais, né, de um conflito cósmico, muito além do que a nossa vida aqui na Terra. E eu gostaria de ler uma introdução que o autor faz aqui, que eu achei muito relevante, que ele diz o seguinte: olha, ao estudarmos esse capítulo, veremos que quando oramos, envolvemos-nos nesse conflito cósmico de tal maneira que as repercussões são profundas. Mas não estamos sozinhos nas nossas lutas. Jesus se envolve na batalha contra Satanás em nosso favor. Descobriremos que a luta principal em que estamos envolvidos não é contra as forças humanas terrestres, mas contra os poderes das trevas. E depois ele menciona um versículo que está lá em Efésios, que ele é muito conhecido, né, no nosso mundo cristão, que ele fala que a nossa luta não é contra o sangue nem a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. É um assunto assim que a princípio pode nos trazer um pouco de medo, né? Que a gente está envolvido nessa batalha. Mas quando a gente estuda mais profundamente o livro de Daniel, a gente vê que essa batalha, Jesus, ele não luta conosco como um povo, mas como um indivíduo. Né? Então, as nossas lutas pessoais, espirituais, financeiras, de relacionamento, de saúde, qualquer batalha que nós seres humanos temos, Jesus está ao nosso lado individualmente. Né? E tem um pensamento muito lindo que diz que Jesus viria salvar a uma pessoa apenas que seja. Às vezes a gente pensa, nossa, o sacrifício de Jesus valeu, porque olha quanta gente que ele pode salvar, quanta gente já passou por esse mundo. Mas esse não é o pensamento de Deus. Ele pensa no indivíduo como se ele fosse único para ele. E isso é muito acalentador para nós, né? Eu gostaria, Cris, que você começasse a falar, que até eu achei interessante que o autor fala sobre jejum e oração na vida de Daniel, só que ele usa a palavra novamente, porque é uma coisa constante na vida dele, né? Sim, era um momento de abnegação, né? O interessante é que no início do capítulo que está ali colocado, ele coloca que ele está já há 3 semanas num jejum que não era um completo, porque, vamos lá. Você não conseguiria sobreviver, né? A gente está falando de um homem que deveria ter nessa época por volta de 90 anos. Sim. Contando com todas as idades, todas as coisas. Então, mas se ele fez um jejum de abnegação de diversas coisas, porque ele sentia que ele precisava, ele estava sentindo. Ele estava sentindo que precisava de alguma conexão um pouco maior com Deus, mais do que ele já tinha. E lembrando que já tinha uma série de histórias antes, que a gente já viu durante essa lição, que é a situação. Ele
Ele já passou para falar Nabucodonosor, ele já foi para a Cova dos Leões, ele já teve uma visão, já teve outra, já ficou mal, já veio o anjo Gabriel, coisa, né? Então já tem muita coisa. E nesse momento ele está ali, e ele está jejuando e orando, porque ele sabe que está ocorrendo algumas coisas lá em Jerusalém, na reconstrução do templo. Né? E este momento de oração dele de jejum era de intercessão, porque ele sabia que precisava retomar a estrutura do templo e ele estava preparando, mas não por ele. Porque ele sabia que ele não tinha muito tempo, né? Não, por mais que ele vivesse, ele não ia viver muito tempo, mas ele sabia que tinha mais um tempo e sabia que ele estava com uma conexão com Deus suficiente, porque ele estava recebendo as visões. E é interessante a gente observar que Daniel estava angustiado. Sim. Por que ele estava angustiado? Porque, embora tinha que se cumprir a profecia, né, que estava sendo cumprida a profecia, quando o rei ele permite a reconstrução de Jerusalém, e depois, no outro momento, a reconstrução do templo, então os samaritanos criaram situações assim muito complicadas, quando eles fizeram um relatório falando que o povo judeu era um povo rebelde. Para quê? Para que se parasse a reconstrução do templo. Sim. Então foi isso que Daniel Sim. né, sentiu aquela angústia, aquele momento, e orou por 3 semanas. E é interessante que a oração de Daniel, ela foi escutada por Deus. Sim. Deus ouviu a oração dele. Agora é interessante que não foi naquele momento que Deus respondeu a oração dele. Às vezes a gente ora para Deus, a gente pede as coisas para Deus e quer que Deus responda naquele momento. Sim. E Deus sabe o que é o melhor, né, para cada um de nós, e sabe o momento certo de responder, de nos ajudar. Então isso que me chamou a atenção na oração de Daniel ali, né, angustiado, mas Deus ouviu a oração dele. Que é diferente, eu agora não vou lembrar exatamente, mas deve estar no capítulo 8 ou no 9, acho que é no 9. De Daniel, que é diferente, porque Deus responde em um pouquinho de tempo antes, talvez 1 ou 2 anos, sei lá, se eu não vou saber exatamente isso, mas tem uma que ele está orando e que o anjo Gabriel, quando ele sai, quando ele volta da oração, ele abre os olhos, o anjo Gabriel está dentro da sala dele. Sim. Então, tipo assim, imediato, é o mesmo, né? fazendo a situação, assim, só que assim, demorando durante 3 semanas, sendo que a outra... Foi imediata. O anjo Gabriel chega e diz assim, no início das tuas preces saiu a ordem para vir falar com você. Sim. Então, quer dizer que estava lá no trono de Deus e veio até assim. E aí, veja só, a gente pode pegar toda essa característica humana, ele já tinha sido respondido numa oração, pessoalmente. Nós sempre somos respondidos pela oração. Sim. E esse estava demorando 3 semanas, mas isso não quer dizer que ele não estava sendo respondido. Né? E mesmo assim, ele não perdeu a fé dele, né? Não perdeu a fé. De forma alguma, né? Hilton, aqui a lição ela fala sobre uma visão do príncipe. Que visão que é essa? Olha, é interessante aqui que quando a gente fala de príncipe em Daniel 10, 2 príncipes são destacados na visão de Daniel, que é o príncipe da Pérsia e o príncipe do exército. Então, o príncipe do exército é o Miguel, é o próprio Jesus. Quando a gente olhamos aqui, por exemplo, na própria Bíblia, em Daniel, ele fala, né, que ele estava ali no rio Tigre. Né? E ele, à margem do rio Tigre, com seus companheiros ali, e quando de repente apareceu ali para ele quem? Um homem, filho do homem. Apareceu um anjo, o filho do homem. E a Bíblia descreve aqui que naquele momento ali, quando ele olhou, estava o homem vestido de linho, com um cinto de ouro puríssimo na cintura. Seu corpo era como berilho, o rosto como relâmpago, os olhos como tochas acesas, os braços e pernas como reflexo do bronze polido, e sua voz era como o som de uma multidão. Quando você vai para Apocalipse, João, lá na ilha de Patmos, também ele teve essa visão. E quem era aquela pessoa? Era o filho do homem, era o príncipe do exército. Então, o que me chamou a atenção? É que a oração de Daniel, ela chegou até o céu e o próprio Jesus, ele veio até a presença de Daniel. E eu estava conversando com um amigo essa semana e ele até perguntou para mim, te conversando, e eu falava assim, mas qual é a importância que tem disso? Eu digo, a importância é que
É quando você quer falar com uma autoridade, um presidente, por exemplo, dos Estados Unidos, o que é mais importante? Você ser recebido pelo chefe de um palácio ou você ser recebido pelo presidente? Então, naquele momento, se você for ver ali no decorrer da história de Daniel, por tudo que ele passou, o anjo Gabriel sempre estava ali. Mas aquele momento ali de angústia, de 21 dias de oração, esses 21 dias, é interessante que no início da oração de Gabriel, chegou até o céu e houve uma intercessão. Quando o anjo, ele desce, ele vem para essa batalha, que vai ser falado daqui a pouco, essa batalha, né? Esse conflito espiritual, e o próprio Deus vem, então, devido à oração de Daniel, e fala assim para ele, olha, eu vim responder a tua oração, por quê? Porque você é muito amado. Que coisa Isso linda, assim, né? eu fico pensando assim, que nós não estamos sozinhos aqui nesse mundo, sabe? Deus está conosco, os anjos estão aqui ao nosso lado, também nos ajudando nessa batalha cósmica, nessa batalha espiritual. Nós não estamos sozinhos. É essa certeza que nós temos que ter, que Deus, ele ouve a nossa oração. A Bíblia fala que nenhuma oração volta vazia. Quando a gente busca Deus com sinceridade, nenhuma oração volta vazia. O Espírito Profecia diz que quando nós oramos no fundo do nosso coração, com toda a nossa sinceridade, sobe como aroma suave a narina de Deus. E Ele responde a nossa oração conforme o que é o melhor para cada um de nós. Esse é o príncipe. E essa foi a visão que ele teve, né? De ver o príncipe do exército, de ver o próprio Jesus ali naquele momento. E ele não teve força para isso. Ele caiu ali, né? Sim. Muito fraco. Agora, uma coisa tão interessante, porque Daniel não teve todas as respostas que ele procurou, né? E assim, a gente vai ver até posteriormente que foram seladas as informações, certo? Mas a presença da figura de Jesus, eu acho que compensou qualquer resposta. Porque quando ele não tinha resposta, ele lembrava daquele ser magnífico que ele viu e já bastava para ele. E que era aquela situação, né? Ele podia não entender porque ele não tinha como entender aquilo naquele momento, porque tinha coisas que não cabiam, né? Ele não ia ter capacidade para lidar com aquilo. Mas ele foi respeitado de uma forma de, eu sei o que é, eu sei o que você está passando, você não vai entender, eu não vou te explicar porque você não vai entender, mas entenda que... Sim, e aquilo bastou, com certeza, porque ele sabia qual que era a função o dele, Hilton né? falou que ele, depois disso, ele caiu prostrado, né? E daí, Cris, é isso que eu gostaria que você falasse agora. Aqui é mencionado que um anjo o tocou 3 vezes. Como é que foi isso? Porque assim, até se a gente for para a Bíblia aqui, o subtítulo dessa parte que está aqui em Daniel 10, de 10 a 19, o subtítulo está dizendo, Daniel é consolado. Então assim, Deus vem para consolá-lo. Um homem que devotou a vida inteira dele para Deus, estava incomodado com aquela visão, e a visão a gente acha assim, nossa, ele foi um profeta, então ele teve muita sabedoria, ele foi muito escolhido, mas essa escolha não veio barata, não. Tipo, é uma escolha de que ele está entendendo o que está acontecendo mais para frente, ele tem que escrever aquilo. Isso não é uma coisa leve dele levar, né? Então, ele ficou muito prostrado porque o próprio Jesus estava ali na frente dele. Sim. Né? Então, tipo, mesmo os outros que não estão vendo, e o texto bíblico diz isso, eles já caíram prostrados, ele também. Sim. E ele pega e vai tocando, dizendo, venha, vamos lá. As tuas preces foram ouvidas, habilitou ele para falar de uma forma muito, muito semelhante como fez com outros no passado, né? Tipo, em Isaías também, o toque de brasa nos lábios, né? Tem a questão de colocar também a estrutura que fez junto com Moisés lá na sarça ardente, é a mesma lógica. Sim. É a mesma lógica. Eu vou te dar poder para você falar, porque não é você que está falando. Sou eu que estou dando para você essa habilidade, situação. Né? E tem uma outra, que são os toques, né? O de consolo, o segundo de fala, o terceiro de força. E esse de força é porque ele realmente não tinha força física para conseguir aquilo. E aí a gente lembra
daquele texto que Jesus fala numa das tentações, de que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Sim. Então, quando do próprio Deus, Jesus ali, puxa e diz força, força, ele dá força, inclusive física, só com a palavra dele para Daniel, para que possa continuar com aquela situação. E entrando nisso daqui, para que assim, o que está escrito lá no Daniel 10:19. Não temas, homem muito amado, paz seja contigo, ser forte e ser forte. E deu força, fica em paz. Você não vai entender o que eu estou dizendo aqui, mas é exatamente o que você precisa. Pode olhar para o futuro tranquilo, mesmo que você não saiba o que vai acontecer com que ele com deu certeza. paz ao coração dele, Com né? Que era certeza. tudo que ele precisava, Naquele né? momento era. Hilton, agora a gente acho que chega no ponto principal desse capítulo, porque daí em Daniel 10, 20 e 21 é revelado a guerra cósmica entre Deus e Satanás, não é isso? Com certeza. Existe uma guerra, como você falou, uma guerra cósmica, uma guerra espiritual. Essa guerra, o apóstolo Paulo já falava, ela não é contra a carne, ela é contra os espíritos, é contra a potestade. Nós sabemos que há muito tempo atrás houve uma guerra no céu, houve uma peleja no céu. O príncipe do exército, Jesus, o comandante, ele pelejou, houve uma peleja no céu, Satanás foi expulso do céu com seus anjos. E o que é que descreve o Daniel 10? Esse conflito, quando ele acontece, é um conflito que vai envolver novamente Jesus e Satanás. Por quê? Porque Jerusalém já estava em processo de reconstrução. Agora o templo estava sendo reconstruído. E começou então a revelação dessa visão. Por quê? Porque o príncipe da Pérsia, ele estava impedindo com que esse templo fosse reconstruído. Agora, é interessante por quê? Porque a Bíblia fala que o anjo, ele se deteve durante 21 dias ocupado com o príncipe da Pérsia. Aí você pergunta, mas espera aí, como é que pode um ser humano, um homem, o príncipe da Pérsia, estar em conflito com um anjo, com um ser celestial e reter por 21 dias? É porque o príncipe da Pérsia, ele não estava sozinho. Por trás dele estava quem? O príncipe das trevas. Estava Satanás, estava o quê? O diabo, fazendo com que aquele templo não fosse reconstruído. Sim. Né? Então, era uma luta espiritual que estava tendo ali, e que o próprio Gabriel descreve, né? O anjo assistente, ele descreve, na verdade, que foi preciso que Miguel descesse do céu para ajudar nessa guerra, nessa batalha, senão ele não iriam conseguir fazer com que o rei mudasse de ideia e permitisse, então, que o templo fosse reconstruído. Agora, por que o templo? Porque o templo é um lugar sagrado, é um lugar de reconciliação, é um lugar de perdão. Jesus e para o próprio príncipe, que eu digo assim, o demônio sabia que se o templo fosse reconstruído, muitas pessoas iam lá novamente, levar suas aflições, levar os seus erros, pedir perdão. Né? O que Deus faz por a gente hoje, por nós hoje, Jesus faz por nós hoje no Santuário Celestial, é isso. Né? É o nosso intercessor, é o nosso aquele que nos defende. Quando nós olhamos, nós seres humanos olhamos para nós mesmos, a gente percebe que a gente tem muitos erros. Sim. A gente tem maldade no nosso coração, nós erramos todos os dias. Mas nesse momento, quando nós pecamos, Jesus fala assim, não, mas eu sofri pelo Hilton, eu sofri pela Mônica, eu sofri pelo Christopher. Eles merecem o quê? O perdão, porque eu sofri por eles. Eles reconhecem que são pecadores, que são falhos. Aí que está a importância da gente reconhecer a nossa fragilidade, da gente reconhecer que nós não somos nada sem Jesus nessa terra. Eu sempre digo o seguinte, eu nasci ali na Amazônia, né? E tinha muito barco, meu pai vinha as tempestades, às vezes o papai tinha que suspende a vela e o barco ia para um lado, para o outro, e eu imagino assim, o homem sem Deus é como um barco sem direção, perdido. E essa luta que estava acontecendo aqui, desse grande conflito aqui, fala que os anjos trabalhavam no interesse dos exilados. Jesus, ele manda os anjos para nos auxiliar. Ele manda os anjos para nos ajudar. E a lição, ela descreve assim que se não fosse Gabriel se empenhou a lutar com os poderes das trevas.
tentou fazer de tudo para conter as influências. Mas ele fala assim, se não fosse o Miguel, um dos primeiros príncipes, para ajudar, não iriam conseguir reconstruir o templo. Sabe uma coisa que eu acho muito, que vale a pena a gente ressaltar, Hilton, que você estava falando, é a influência que Satanás tem sobre algumas pessoas, né? E a gente, às vezes, até na história, a gente fica vendo grandes líderes, a gente pensa, como é que a pessoa conseguiu fazer tanta maldade para as outras pessoas? Então, são pessoas realmente que estavam sobre a influência de Satanás, né? E tinha uma outra coisa nesse ponto aqui, que era um conflito político que estava acontecendo, mas existia o plano de fundo espiritual atrás. Sim. E esse espiritual atrás, se a gente for lembrar, Jesus ainda não tinha vindo. Então, o sacrifício dele não tinha Sim, é verdade. sido feito. O santuário, quando eles não estavam lá, o santuário não estava intercedendo de manhã e à tarde. Sim. Então, precisava chegar nisso para que Jesus também viesse. Então, a lógica de Satanás é, eu vou impedir que se construa isso, porque daí não tem intercessão, não tem intercessão, não tem perdão, e daí toda essa visão que ele está escrevendo, porque apesar de Satanás não ter mais como mudar a situação, ele sabia que se referia àquilo, ele é inteligente, e ele sabia exatamente, então ele estava impedindo. Impedindo que o anjo Gabriel chegasse lá e pudesse fazer uma influência, até que Miguel vem e, tipo, para com isso. E dá um basta, né? E é isso que eu gostaria que você falasse, que é a última parte, que fala desse príncipe vitorioso. É interessante que Miguel é um nome de guerra de Jesus, né? E ele é uma pergunta dentro do hebraico. Quem é semelhante a Deus? Então, assim, quando ele pega e faz essa pergunta de quem é semelhante a Deus, a resposta é... Ninguém. Só Deus, né? Sim, não tem ninguém. Só Deus. Ninguém além de só Deus. Então, quando ele pega e diz assim, que Miguel é Jesus... Muitas pessoas vêm e dizem, mas como é que é? Está colocando uma posição de arcanjo. Mas a Bíblia não traz nenhum outro arcanjo. Só tem um arcanjo que ele nomeia. Né? Príncipe dos príncipes. Então ele vai colocando como diversas coisas. É a mesma coisa quando a gente vai lá para Isaías e vai em outros livros. E você tem outros nomes para Jesus. Sim. São títulos dele que descrevem diferentes funções que ele pode operar, né? Então ele é o Cordeiro, ele é Miguel nesse sentido, ele é o príncipe, ele é o filho do homem, ele é Emanuel, então, sabe? Sim. Você vai colocando em diversos pontos, mostrando o que é. E nesse campo para mostrar que dentro desse panorama inteiro, que a partir ali dos eventos que o livro de Daniel vai mostrando, né? Então ele vai mostrando o primeiro momento da estátua, depois dos animais, depois ele pega num ponto específico de outros animais para explicar os anteriores, aí ele pega um pontinho de alguns chifres, e ele vai colocando isso, e ele traz nesta parte aqui, Jesus como o príncipe vitorioso, como Miguel, para dizer assim, independente do que seja, é ele que está guerreando, é ele que vai vencer. E é ele que veio consolar. É verdade. Sim. Se a gente for também perceber, dentro desse contexto, esse príncipe vitorioso, ele sempre venceu, desde o início. Sim. A batalha que começou no céu. A gente sabe disso. Ele venceu quando Satanás colocou na cabeça dos anjos que Deus era injusto. E Jesus, então, lutou e venceu. Adão e Eva erraram, alguém teria que morrer. Jesus mostrou que ia vencer através do seu sofrimento. Jesus sofreu. Estava ali quando ele veio para a terra, diante da tentação, né? Satanás foi lá e viu Jesus com fome ali no deserto, criou um mecanismo. Sim. E ele foi forte, ele venceu. Ele estava lá no Getsêmani, abandonado ali pelos discípulos, se sentindo sozinho, caiu desfalecido, o anjo veio, pegou ele no colo e falou, olha, você não vai estar sozinho. O que foi que ele disse assim, Pai, afasta de mim. Ele se cala, disse, mas não faça a minha, mas sim a tua vontade. A vontade do céu, a vontade de Deus, a vontade dos anjos, era que Jesus vencesse, e Jesus venceu na cruz do Calvário. E é um alento para a gente, né, Hilton? Porque
é uma batalha em que a gente já sabe o final. Sim. A gente sabe que Jesus é vencedor, né? E basta a gente confiar, e né? aí também ressalta, voltando, vamos lá, porque a lição é toda conectada, a oração como a oração é respondida. Né? Então, assim, no momento em que lá atrás, na batalha que estava acontecendo, que a gente não estava vendo e que ele não tinha noção nenhuma do que estava acontecendo, a oração dele permitiu também que Deus tivesse, não é só eu que estou querendo fazer isso, estão me pedindo. Sim. Então, a intercessão como uma ela forma, é importante, e como ele né? vem para responder a oração de um justo, que ele mesmo justifica. Sim, né? é verdade. Mas, tipo, ele mesmo justifica e diz assim, esse aqui está pedindo, então eu vou intervir. E é essa a função. E é uma coisa muito legal. Hilton, para a gente terminar a nossa lição, eu gostaria que você falasse ali para quem nos assiste, que mensagem especial você gostaria de deixar sobre essa lição? O que assim me chama muita atenção, que destacou, foi a oração. Sim. A oração ela é muito importante quando a gente se encontra em diversas situações, seja na alegria, seja na tristeza, a gente tem que confiar, orar a Deus. Um exemplo bem claro, né? A oração de Daniel foi muito importante. Por quê? Porque chegou até o céu e fala assim, não foi? Ouvi a tua oração. Por causa da oração de Daniel, Jesus desceu pessoalmente para intervir em favor daquele povo exilado. Aquele povo era um povo rebelde, era um povo negligente, era um povo que não levava a sério, né, o que era de Deus, mas por causa da oração de Daniel, ouviu. O que eu quero deixar para vocês é o seguinte, no limite dos homens está a plenitude de Deus. Porque Deus, Ele quer o nosso melhor. Existem os anjos do mal que tá aí no mundo, tentando influenciar as autoridades, tentando influenciar o seu lar, para que o seu lar seja desfeito, tentando influenciar de forma negativa. Mas o que é confortante para a gente? É que também existe um anjo de Deus que está ao nosso lado, que ele foi designado para nos ajudar e que Deus ouve a nossa oração. Então, a oração ela é muito importante. Sabe o que é interessante, rapidinho? Tem um filme, não sei se é O Último Homem, que ele foi para uma guerra, né? E retrata que a arma dele era a Bíblia e era a oração. E ele foi vencedor. Sim. Com Cristo, a nossa arma não é ignorância, não é brutalidade, é oração. A gente vence tudo se a gente confiar e ter fé em Deus. Amém, Hilton. E para você, Cris? De que Deus cuida pessoalmente das nossas preces. E que nesse caso aqui, Daniel teve a oportunidade de saber disso face a face. Sim. Mas a demonstração que Jesus coloca ao vir diretamente para com ele é a mesma coisa que ele faz com a gente. Sim. Então, esse cuidado pessoal, intransferível, só para a gente. Isso é muito importante mesmo. Eu gostaria de encerrar essa lição lendo um comentário. Se você tiver a sua lição, você pode olhar comigo. Na parte de quinta-feira, o último parágrafo, ele diz assim, às vezes olhamos ao redor e só vemos coisas muito ruins. Violência, imoralidade, corrupção e doenças surgem em todos os lugares. O inimigo, não feito de carne e sangue, ataca-nos brutalmente de todas as formas. Mas não importa a dificuldade das batalhas que temos que travar. Jesus luta por nós e permanece como nosso príncipe e sumo sacerdote no santuário celestial. Que essa seja a nossa oração constante, nossa certeza, né? De que não importa o que nós estejamos passando. Talvez você esteja num momento de muita tribulação, né? Como todos aqui já passamos, que não existe uma vida fácil para nenhum ser humano, infelizmente. Mas que independente do que possa estar acontecendo, que a gente possa se lembrar sempre, Jesus está ao nosso lado, né? E a distância de Jesus só está numa oração. Ele está sempre do nosso lado. Então, basta você pedir, confiar e que às vezes, como Daniel, ele não vai te dar todas as respostas, mas ele pode te dar paz perante aquela situação. Então, que possamos confiar, que isso seja uma lição não só para nós que estamos aqui, mas para a tua vida pessoal. E é isso que a gente deseja.
Muito obrigada por ter compartilhado essa lição conosco e nós vamos encerrar com uma oração agradecendo a Deus e eu peço que o Hilton faça essa oração, por favor. Obrigado, querido Deus, por ser o nosso príncipe do exército celestial. Obrigado por ser o nosso protetor, nosso cuidador. E obrigado, Pai, por dar-nos a convicção que nós não estamos sozinhos neste mundo. Amém. Que o Senhor está conosco, que o Senhor coloca os seus anjos para nos proteger. E saber, acima de tudo, que no final de tudo que nós passarmos aqui nessa terra, no final, seremos vencedores contigo. E um dia, Senhor, vamos estar todos juntos com a nossa família, com nossos amigos, porque o príncipe sempre vai vencer, o nosso Jesus sempre vai vencer. Amém. Dai-nos força para vencer, Senhor. Obrigado por tudo e abençoe a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Muito obrigada pela tua companhia conosco no estudo dessa lição. Lembrando que você pode sempre acessar os nossos cultos. Nós temos a transmissão da Escola Sabatina aos sábados a partir das 10 horas da manhã e na sequência temos a transmissão do nosso culto divino. Também aos domingos e quartas-feiras essa transmissão é feita a partir das 19h30. Tenha um dia muito feliz e abençoado. Fica com Deus.